Estamos de volta com o terceiro bloco do Assembleia Debate. A gente está tratando hoje sobre a redução da maioridade penal. Tem um projeto no Senado Federal que vai discutir esse assunto. Enfim, redução da maioridade de 18 para 16 anos no Brasil. Quero chamar a atenção dos senhores e também de quem está em casa agora, como é que é a responsabilização de adolescentes em outros países. O desembargador já nos trouxe algumas informações, mas a gente tem agora separadinho. Reino Unido, 10 anos, Alemanha, 14 anos... Suécia, 15 anos, quer dizer que os meninos com essa idade já estão respondendo criminalmente, né? Noruega, 17, e aí chama atenção, Tailândia, Índia, Paquistão e Nigéria, 7 anos, né? Também muito pouco, né, desembargador? Quer comentar? Muito pouco 7 anos, você não acha? E realmente são países Chile, 14 anos, São países que talvez a violência seja num nível tão avançado, né? O descontrole, né, educacional, coitados, que eles acabam... Mas, na verdade, muitas dessas idades é um misto, não é igual ao Brasil, o sistema biológico, é um sistema biopsicológico. Ele, a partir de 7 anos, ele pode responder. A partir dos 18, ele é automático. Mas de 7 ou de 14 ou 18, ele tem que passar por uma avaliação do juiz, às vezes pode ser não tão boa, não, para ver se ele tinha condições de entender o que ele estava fazendo na época do crime que ele estava fazendo. Às vezes não é só homicídio, às vezes é só um furto. Claro. Mas é engraçado que no Brasil, eu até guardei aqui, a legislação brasileira mais moderna do Código Civil, que é atualíssimo, o novo Código Civil, do processo civil, ele em vários momentos, ele puxou para 16 anos responsabilidades e deu para uma pessoa de 16 anos condições de agir como se fosse maior de 18. Ele pode ser testemunha. Olha, você ser testemunha, você vai influenciar na decisão. A decisão é que você acaba com a empresa, você dá uma decisão. Ele tem consciência, a lei admite, ele tem consciência de dizer, de ser testemunha, de contribuir com o juiz para decidir uma causa. Pois é, mas aí essa redução não vai também, como se diz, levar esses jovens a poder liberar para ingerir bebida alcoólica, dirigir? Pois é. Isso aí uma coisa não puxa a outra? Pode. Pode ser também. Pode puxar, sim. Né? Agora, assim, quando a gente faz um estudo comparado e tudo, é aquilo que nós já colocamos antes. A gente tem que levar em consideração, né, a realidade de cada um desses países. Por exemplo, a Índia é um país com uma diversidade cultural muito grande, né? E essas questões se inserem dentro dessa diversidade cultural. Então, muitas vezes a gente pode pegar que medida que essa criança ela se responsabiliza pelo seu ato, inclusive pelo ato de cometimento de um ato, de um crime, né? E como que vai ser tratado, qual que vai ser a punição, como vai ser... Então, uma coisa é você responsabilizar, ou seja, essa criança ela é responsável, ela sabe o que fez, então ela tem que arcar com alguma consequência. Agora, qual que vai ser essa consequência? Esse é outro debate. Então, será que a gente vai resolver com cadeia, a gente vai resolver com acolhimento, a gente vai resolver com educação, a gente vai resolver com acolhimento, educação e algum tipo de punição? Aqui eles figuram os maiores, eles são presos, né? São presos. Talvez, eu acho que é correto, né? Quem for preso com 16 a 18 anos não pode ficar misturado com quem está com 18 a 25. Aqui deveria ser também de 18 a 25, de 25 a 45, deveria ser separado homicidas aqui, traficantes aqui, crimes contra o patrimônio, furto aqui, o que não existe no Brasil. Nesse sistema precário não tem condição. Só um minutinho, professor, aqui faltou falar que nos Estados Unidos a punição é de acordo com cada estado, né? E que lá é o único país do mundo onde há a possibilidade de uma criança pegar prisão perpétua, um adolescente, né? Coisa que não acontece em outros países, né? Não, mas a Indonésia também. Alguns países muçulmanos têm pena de morte. Pois é. Os países muçulmanos têm pena de morte, pena até de físicas, né? Pois é, quando o senhor fala de valor, me ocorreu que eu queria até que o pessoal da produção voltasse na tela anterior. Tem alguma influência religiosa na decisão, nessa decisão aí de Tailândia, Índia, Paquistão? Com certeza. Colocarem uma idade tão pequena para responsabilização? O Paquistão é um país muçulmano, a Índia é um país hindu, né? E a Tailândia é budista. O budismo que é tão bonito, tão puro, a Tailândia é budista, mas não sei porquê. São as culturas locais, não é só também a religião, né? A religião influencia, mas não é o principal, eu penso. No Reino Unido, 10 anos também é muito pouco, né, professor? É muito baixo, Agora, os Estados Unidos e o Reino Unido são países de linha protestante. Os protestantes são muito severos. Né? A cultura americana, a cultura inglesa é muito dura. Né? A religião, lá realmente, a religião é muito rígida. Os valores cristãos eles são muito cobrados a ferro e fogo. Talvez tenha influenciado também. Mas não são todos os estados americanos que punem as crianças. Agora, só terminar o que eu estava colocando, acho que, por exemplo, na Noruega tem um documentário interessante também que mostra
É de um produtor norte-americano, Michael Moore. Michael Moore, ele é ótimo. Ele é Se ótimo. você quiser olhar as coisas do Michael Moore na internet, tem muito Vale a documentário picante, assim, né? Isso, Ele vai nos provocativo. provocativos. E ele sai, então, um dos últimos documentários, ele sai visitando o que tem de bom em cada país. Ele vai mostrar, por exemplo, na Escandinávia, o sistema penal e penitenciário da Noruega. O cara ele fica num quarto, é como se fosse um hotel 3 estrelas. Ele fica num quarto, né, ele pode trabalhar, ganhar salário, ele tem computador no quarto. Então, que entra muito dentro dessa lógica. Qual é a punição? Qual é a responsabilização para aquele ato? Que, obviamente, tem que ser responsabilizado. Claro. Não estou falando que não tem que ser responsabilizado. Agora, qual é o tipo de responsabilização? Você vai assim, droga. Droga é questão de saúde pública. Droga não é questão de polícia. O traficante é outra coisa. Mas o usuário é saúde pública. Então, é acolhimento, porque a gente tem que pensar em resolver. E qual é o tipo de responsabilização ou punição que vai ser dado? Né? E a gente volta ao início do programa que a gente estava falando. Olha, nós temos um sistema, né, onde nós temos, o último dado que tinha lido, 726 mil presos, mas esse número já deve ter sido ultrapassado. Mas aí, né? Professor, esse número grande, até fazer um parênteses de perdão aqui, nós temos 700 mil presos, nós somos o terceiro ou quarto país com o maior número de presos no mundo. Acho que nós passamos a Rússia agora. Só que nós somos também o terceiro ou quarto país mais populoso do mundo. Claro. Então, quer dizer, o Uruguai com 3 bilhões de habitantes, ele não pode ter mais presos do que o Brasil, que tem 210 milhões de habitantes. Não, mas a questão não era essa que eu queria. A questão é que você tem são mais de 300 mil mandados em aberto. Em aberto. Aí é que está a questão. Mas olha, proporcionalmente, os Estados Unidos têm 2 milhões encarcerados, 2 milhões. Se nós tivermos todo mundo preso, seria 1 milhão. Os Estados Unidos têm 2 milhões. Nós não temos a metade da população dos Estados Unidos. Os Estados Unidos têm muito mais proporcionalmente presos do que nós. São 300 milhões de pessoas. Lá, não, é um dos países mais encarcerados do mundo. Encarcera. Proporcionalmente, mais que a China. Claro. Se vocês me permitem só a gente colocar mais 2 pessoas aqui no nosso debate, são os deputados estaduais aqui que também falaram sobre o assunto. Hoje, o crime organizado, principalmente relacionado ao tráfico de drogas, utilizam os adolescentes, inclusive para cometimento de homicídio, porque sabem que os adolescentes não são penalizados pela lei. No máximo, eles recebem uma medida socioeducativa prevista lá no Estatuto da Criança e do Adolescente, que é uma internação que pode chegar, salvo engano, até 3 anos. A gente já viu que no Brasil, encarcerar cada vez mais jovem não reabilita, não ressocializa, né? Esse jovem ou adolescente está fadado, então, a permanecer nessa onda do crime, nesse clima de crime, de violência. Então, nós somos contra a redução da maioridade penal, avaliamos que isso não resolve o problema da insegurança no Brasil. É isso aí, ouvimos os 2 deputados de opiniões diferentes, a gente está finalizando o programa. Eu quero as considerações finais, mas eu queria um pouco de solução, né? O professor cobrou muito aí a questão de solução. Desembargador, vamos supor que essa lei passe e diminua aí a maioridade penal. Como é que o senhor acha que pode ser solucionável a questão do encarceramento? O senhor chegou um pouquinho a falar, mas não desenvolveu. Seria em um lugar separado? Seria para recuperar essa criança? A legislação brasileira e no mundo inteiro diz que a prisão ela tem um sentido de punição e também de recuperação. É evidente que o Brasil, um país desorganizado como está politicamente, sempre esteve, as escolas não funcionam, a saúde não funciona e o presídio não funciona. Mas eu não posso falar assim, olha, meu país, as escolas públicas não funcionam, então não vou levar meu filho para a escola. Sim. Não posso fazer isso. A saúde pública não funciona, eu vou ter que ser fila de 3 meses para fazer uma cirurgia. Então eu não vou lá no hospital. Tem que ir no hospital, o que eu tenho na minha vida é isso. Então eu, como juiz, penso 1000 vezes, tem colegas que talvez não, e mandar uma pessoa para a cadeia, porque eu não estou mandando ele para a cadeia, estou mandando ele para um lugar horroroso. Mas também a sociedade... Uma escola do crime. A sociedade me cobra que aquela pessoa matou 3, 4 pessoas. Sim. Ela vai ficar na porta da casa de quem ela matou rindo? Eu tenho que ver os 2 lados. Sim. Mas o lugar que ela vai ficar é um lugar de 4 metros com 30 pessoas dentro, dorme em pé. A culpa não é minha. Mas nesse caso do menor cumprindo pena, em outro lugar. De 16 a 18 anos tem que ter um local para ser diferente, como teria que ter de 18 hoje a 25 num local diferente. Não pode ficar, e os crimes separados. Agora, o que eu não posso é julgar a culpa. Olha, o governo não funciona e vai continuar todo mundo sendo impunido, não tendo punição? Claro, claro. Professor, suas considerações finais? Por exemplo, na fala do deputado ali, que eu não... Coronel Sandro. Ele fez uma fala muito interessante, que ele falou, olha, o crime organizado cada vez utiliza mais adolescentes. Esses adolescentes são vítimas, né, na palavra dele.
Então a gente tem que ver uma forma de proteger esses adolescentes. Eu acho que a gente tem outras experiências que precisam ser discutidas, por exemplo, as APACs. As APACs aqui têm apresentado resultados interessantes. São a Associação de Proteção aos Condenados, para quem não sabe, né? São os grades. presídios que não tem grade, que os próprios presos ficam com a chave na mão, enfim. Isso. Então, tem altos índices de recuperação, altos índices de recuperação. Tem fuga, então, eu acho assim, o que nós precisamos nesse debate, no debate público hoje no Brasil, né, em primeiro lugar, a gente precisa respirar fundo, deixar o ódio que contaminou a sociedade, né, passar, porque a gente não consegue pensar com ódio, né, com raiva. A solução, a gente não vai encontrar a solução em vingança, em raiva e tudo. Existem soluções. Existem sociedades, né, como a gente já comentou aqui, sociedades com muito, mas muito menos criminalidade, com muito menos violência do que a nossa. Isso sociedades pobres e ricas, independentemente do PIB. Agora, a gente precisa então buscar, né, e como o programa fez aqui, a gente ouvir as pessoas que estão envolvidas com esse debate, construir um debate público amplo, né, sério, e ouvir especialistas. Eu acho que a solução é uma solução que não passa só por um campo do conhecimento. Nem só né? pelo campo do direito, talvez, né? Apesar da gente ter trazido dois especialistas do direito. Psicólogos, psicologia social, sociólogos, antropólogos. A gente precisa reunir isso e falar, tem solução, mas a solução não vai ser encontrada com um discurso raivoso, né? Põe, prende, arrebenta, que algumas pessoas andam fazendo por aí. Mas com seriedade, né? Tá bom, muito obrigada por terem compartilhado a experiência dos senhores. A você de casa, obrigada pela sua companhia. Até a próxima.